Buenas gauchada, do canal Fala Aí Professor. Hoje eu estou realizando um sonho meu. Esses três rapazes aqui são os rapazes do Bloco 6, esses três gaúchos. E eles, para mim, são os pioneiros nessa ideia de ter um veículo no YouTube que a gente consiga transmitir para as pessoas, principalmente para os tradicionalistas, que são um pouquinho ariscos a esse processo, algumas novidades e diminuir essas distâncias. Então, guris, muito obrigado por essa oportunidade. Nós estávamos hoje aqui no curso de posteiros, né, o nome do evento. Isso aí. E eu consegui reunir os três, eles se deslocaram até aqui para a gente começar a conversar. Primeiro, eu queria que você se apresentasse, embora as pessoas conheçam vocês. E a primeira pergunta, como surgiu a ideia do Bloco 6? Apresentação por ordem de importância? Pode ser. Não, começar pela fila, vai lá, Diogo. Bom, meu nome é Diogo, eu sou dançarina há muitos anos, hoje estou atuando um pouco mais... Muitos anos. Bota anos. Logo depois do Mobral, mas muitos anos. E hoje eu atuo atuo dentro da coordenadoria da 30ª região e faço parte dessa brincadeira louca aí que é o Bloco 6, né? Antes de me apresentar, eu preciso falar: olá pessoal do YouTube, aqui mais uma vez Bloco 6. É verdade. Porque temos alguns bem fãs que exigem que a gente fale isso primeiro, para começar. O meu nome é Sidney, mas o pessoal só me chama de Sapiranga. Já foi abreviado para SAP. Já virou SAP, porque eu sou natural da cidade de Sapiranga. Hoje eu moro em Novo Hamburgo e também sou dançarina há bastante tempo. Ajudo também já há alguns anos as patronagens em cargo de coordenação artística, que é um cargo que eu trabalho hoje. Já fui de tesouraria, primeiro tesoureiro de entidade e tudo mais. E agora estou nessa barca louca aí do Bloco 6. A gente está um pouco ruim de tempo, porque as coisas começam a apertar, mas a gente vai... Trem sem freio. Vai tentando trabalhar. Bom, eu sou o Guilherme, eu já tenho menos tempo de dança, né? Sou um guri aí da turma, novinho. Bom, então também participo aí do meio já há alguns anos. Hoje dançarino e ajudante de ensaiador da Sociedade Gaúcha de Lomba Grande, né? Até estou com a camisa aqui que eu acabei de sair do curso aqui, não trouxe outra roupa neutra aí para gravar. Mas enfim, e agora participando aí desse programa aí a convite dos amigos. Bom, assim, eu queria agradecer, acho que para nós que é uma oportunidade, porque a gente se considera muito pequeno ainda, e eu acompanho todos os vídeos do Fala Aí Professor e o troço tomou uma dimensão muito rápida, assim, e isso nos deixa felizes. E daí, respondendo a tua pergunta, como começou a ideia do Bloco 6? Foi um troço bem louco, assim. Eu já faz alguns anos que quando eu vou dançar lá na final, eu acabo voltando mais cedo. Eu danço no domingo e volto. Infelizmente eu não fico para integração, apesar de ser louco pela integração. Depois que eu tive minha filha, a gente acabava indo mais cedo. E daí eu levo sempre meu sogro e minha sogra juntos para cuidar da minha filha. Voltando de carro, o meu sogro é um cara que está há muitos anos envolvido com patronagem também. E ele sempre fala a mesma coisa: os jovens têm que assumir o movimento, os jovens têm que assumir o movimento. E daí a gente começou a falar e começou a viajar em ideias. Daí eu falei para ele assim que eu achava que as nossas coisas eram um pouco divulgadas. Aí ele entrou na pilha, né? E falou: é isso mesmo, porque não divulgam nada do tradicionalismo que vocês fazem nos grupos de dança. Daí eu falei para ele assim... A própria história do que aconteceu. Daí eu falei para ele... Eu tinha vontade, viu, Zé? Eu tinha vontade de fazer tipo um sala de redação falando de grupo de dança. Daí ele falou: nossa, mas isso é uma ótima ideia, não sei o que mais. Daí eu cheguei em casa, liguei lá foi no ano que acho que foi no ano que a TV Com tava transmitindo a Nath. Daí os guris estavam lá no ginásio ainda. Daí eu mandei mensagem pra eles assim: ó, vamos gravar uns vídeos falando de dança? Eles responderam toda a lista assim: como assim? Falar de dança? Eu falei: não, vamos fazer. E daí a gente marcou o dia, foi lá, se juntou. Estúdio 1.
na casa do Diogo. Estúdio 1 é na casa. Estúdio 1 é a casa do Diogo. Porque tem o Estúdio 2, Estúdio 3 e tudo mais. E daí eu já tinha algumas ideias, porque como eu sou da parte de TI, eu trabalho com tecnologia, eu assisto muito vídeo de YouTube sobre Tutoriais. De tudo que é tipo. E às vezes os caras fazem uns vídeos explicando como é que eles fazem a estrutura deles e tudo mais. E não é nada Bom, tu acabou de ver hoje que eu trouxe Tecnologia muito avançada. Muito avançada, avançadíssima. A gente perdeu meia hora, mais ou menos, para tentar fixar o celular ali. E daí Mas tudo... é tecnologia. A equipe técnica esqueceu os equipamentos. A gente tem esse problema técnico também. E daí a gente começou, eu dei essa ideia para eles abraçaram, porque essas conversas que a gente tem, como a gente falou para ti, são sempre informais, assim, às vezes a gente monta uma pauta, mas a gente fala assim, ó, vamos falar de tal coisa. E ela sai do controle. Só que assim, ó, liga o celular, Esquece tudo que a gente combinou. grava no outro celular o áudio para depois fazer a mixagem ali, ficar tudo junto, sincronizar e vai embora. Então, e a gente pensa que pro troço ficar bacana, ele tem que ser algo desse jeito. Como hoje o Diogo me mandou mensagem ontem de noite, eu estava lá na regional da 30ª região com os meus pares de salão e o intérprete. O Diogo mandou mensagem, vamos gravar amanhã. Eu falei, beleza, vamos dar um jeito, vou lá. E assim a gente faz, sempre de improviso. E assim começou o Bloco 6, e aos pouquinhos ele vai pegando, a gente está devendo pro nosso público, pro nosso grande público. O canal não é muito grande, mas... O pessoal cobra, né? O pessoal cobra mais vídeos, né? A gente sente que o pessoal está carente de informação, Antônio. Uma pergunta assim para vocês, como vocês são pioneiros, e eu encontrei vocês por indicação do Luciano Fleck. Ele é fã de vocês e foi quem me mostrou os primeiros vídeos. E você acredita que o jovem em geral hoje assiste muito mais o YouTube do que a TV? Sim, certo? com certeza. Mas o jovem tradicionalista, o tradicionalista em si, ele arisca a tecnologia. Vocês acham que a gente está conseguindo isso? Que está surgindo o youtuber gaúcho, vamos dizer assim? Assim, ó, eu tenho na minha cabeça que é o seguinte, nós todos no tradicionalismo, exatamente isso, somos ariscos a opiniões de outras pessoas. A gente não recebe muito bem assim quando alguém avalia o nosso grupo, fala alguma coisa do nosso grupo. E a gente já sentiu isso na pele. Porque a gente já fez alguns vídeos falando de destaques que para nós seriam na final, e pessoas que não estavam na lista nos mandaram mensagens. Vocês não botaram nosso grupo, porque nosso grupo está trabalhando muito forte. Nosso grupo se destacou na foi regional, bem rodeios. Foi bem rodeio. E tal. Mas a gente é imparcial, e ao mesmo tempo a gente não tem assim um gosto, eu gosto daquele outro, entendeu? Eu acho que tem essa dificuldade, sabe? Eu acho que tem essa dificuldade das pessoas aceitarem. No entanto, eu acho que canais como o Fala aí Professor, o Buenas, que surgiu com algum outro enfoque, mas que isso aí vai ajudar a dar uma quebrada nesse negócio de pessoas não aceitarem a opinião. Mas eu vejo que tem uma dificuldade das pessoas aceitarem. No entanto, eu acho que a gente consegue, se mais pessoas também fizerem, e eu acho que é tudo como na vida real, digamos assim, quanto mais pessoas estiverem fazendo, daqui a pouco vai surgir uma pessoa que vai quebrar o gelo de vez assim e vai fazer. Quem sabe eu falei, professor, eu estou apostando nele. Eu acredito assim, que todas as áreas deveriam ter um espacinho, sabe? Nós temos um leque de oportunidades no tradicionalismo e uma maneira de abranger vários lugares, né? Por exemplo, o trabalho de vocês têm a profissão de vocês, que é um outro segmento, caso da vida de vocês, mas que é a vida de vocês. Vocês têm a parte tradicionalista, são tradicionalistas, ocupam cargos, né, quando convidados, e além disso quebraram o gelo, né, trazendo uma visão do festival, dos festivais, de uma outra maneira, porque tem que ter um conhecimento técnico e uma pesquisa para fazer o que você faz. Sim. Primeiro, assim, uma pergunta bem clara antes de fazer Nós pesquisamos. A ideia. Qual é a sensação de ser entrevistado, para quem sempre entrevistou? É que na real a gente não é entrevistador, né? Então não é assim. Sei lá, digamos que a gente está expressando a nossa opinião, mas numa pergunta que já vem
pré-formatada, não que a gente combinou algo antes, porque a gente não combinou, mas tu já pré-formatou a tua pergunta e a gente está expressando a nossa opinião de forma bem informal também, como a gente faz os nossos vídeos, baseado na tua pergunta. Eu acho que só muda isso. Acho que só muda o interlocutor inicial. A gente é um pouco cara de pau, assim, porque essas conversas que a gente fala com qualquer um, assim. A gente é daquela escola de dançarinos que acaba o ensaio, vai pra Copa e fica ali tomando cerveja até 5 horas da manhã. Conversando sobre CTG. Conversando sobre tudo de CTG. Então, a gente é um pouquinho cara de pau nesse sentido, de não ter muito medo de dar opinião, assim. Só que, como o Diogo falou, a gente cuida também, e isso é uma coisa que se tiver uma carta de princípios do Bloco 6, ela tá lá escrita, que a gente não deve ofender nenhuma entidade. Sim, não é o Por quê? Porque isso aí daí não é o nosso foco. Acaba com tudo que a gente... De repente, se a gente construiu alguma coisinha pequenininha, acabou com... No momento que a gente começar a falar mal de alguém... E a gente também não abre margem, entendeu, Tony? Mesmo que daqui a pouquinho alguém se sentir ofendido, a gente pede uma desculpa, mas não que a gente, eu quero ter direito de resposta. Não, a gente não monta alguma coisa ou monta uma entrevista para dar direito de resposta a alguém. A gente monta para trocar ideia. Cara, tu quer trocar uma ideia? Vamos trocar uma ideia, então. Já aconteceu, inclusive, da gente fazer uma entrevista e ter alguns pontos... Uma repercussão que pseudo-negativa. E daí a pessoa entrou em contato conosco e queria um direito de resposta. De pronto a gente respondeu super tranquilo, vamos marcar, vamos fazer um vídeo, vamos fazer um hangout, vamos fazer uma webconferência com qualquer aplicativo, vamos fazer. Então a gente é sempre muito aberto. Então, pra mim, falando por mim, eu fico bem tranquilo assim quando eu respondo, porque eu já não me incomodo mais com a... Acho que nosso gelo também já quebrou nos primeiros vídeos, que foram horríveis, né? Os primeiros vídeos de vocês foram horríveis. Depois que começou a andar. Cara, assim. É legal ouvir vocês falarem isso, porque as pessoas, quando vão gravar um vídeo, elas acham que tem que ter tudo perfeito, que tem que comprar a melhor câmera, e vocês falando assim, os primeiros vídeos, nós olhando os primeiros vídeos, nós achamos horrível hoje. E aí vocês foram evoluindo aos pouquinhos, mas não tem pesquisa. Eu vou tirar uma foto dos nossos equipamentos aqui, vai estar no final do vídeo. Perfeito, só para o pessoal ter ideia. Mas aqui, que tipo... tirar ao vivo aqui. Tony, eu vou aproveitar, eu quero entender qual o tipo de pesquisa. Não, porque qual assim, câmera usar, qual... Não, a pesquisa mesmo do conteúdo de vocês. Porque, olha aqui, sim, entendi. Vocês largam, às vezes, algum conteúdo muito legal. As melhores coreografias em tantos anos, o melhor campeão, o rodeio, esse evento teve tantos campeões, sabe? Eles trazem muita informação que o cara acaba seguindo vocês para descobrir essas informações. Olha só, esse cara aqui, eu vou falar porque daqui a pouco eu vou ficar com vergonha de falar, mas o Diogo é uma enciclopédia do Enarte, ele tem muito material de muitos e muitos anos. Depois que eu comecei a participar das finais, eu comecei a comprar os DVDs, quando tinha aquela produtora que vendia, e guardar muita coisa. Então, o Diogo tinha uma base inicial gigantesca de muita coisa. E eu fui contribuindo com o que eu sabia. Cada um contribui um pouco. A gente pediu ajuda pro pessoal que era tava seguindo o Facebook, que é o nosso canal que acaba tendo mais pessoas no Facebook. E eu acredito que seja mais fácil de divulgar as coisas no Facebook do que no YouTube ainda. O que foi legal também foram algumas pessoas. Bota o meu grupo lá também, né? No histórico, e mandou um material pra gente. Muitas pessoas corrigiram nossa lista quando tinha um grupo na ordem errada. O Diego Miller, lá do Brasão, mandou um material espetacular das antigas do Mobral, do Fegaste, do Mobral. O Diego tem um canal no YouTube. Tem um canal no YouTube. Onde ele posta material folclórico ali. A gente vai colocar um vídeo também, a gente vai compartilhar o vídeo do Fala aí Professor no nosso canal. A gente vai colocar, para quem segue só o Bloco 6, a gente vai colocar a descrição do Fala aí Professor, vou botar a descrição do canal do Diego, que tem uns vídeos raríssimos lá. Exatamente. Do festival. Troço de louco, assim. E esse conteúdo que a gente traz, essa pesquisa que os guris falaram, o jogo tem tudo. Não é que eu tenha tudo, eu tento ir atrás porque assim, Antônio, me dói às vezes, eu chego num lugar, eu chego num festival, ou até mesmo vou numa entidade, eu tô entrando numa entidade e aí eu
eu vejo a grandeza daquela entidade, porque ela já conquistou um troféu no festival, ela já foi um dos grandes do festival, e às vezes o pessoal não sabe disso. O pessoal não sabe que existiu um Rincão Serrano que ganhou o Fegarte, o pessoal não sabe que o Brasão, grande campeoníssimo do Fegadã, já foi um terceiro colocado do Fegarte, entendeu? Então eu tento resgatar isso para que o pessoal entenda. O pessoal daí brinca assim, Diogo, mas tu é muito velho, né? Sou, e com orgulho, sabe? Tenho orgulho de tudo que eu participei, mas eu tento resgatar isso para trazer para o pessoal contribuir com isso. Eu fiquei um tempo fora das danças tradicionais, acompanhando só por fora, e aí nesse meio tempo aí o Gui e o Sap me ajudam mais. O Guilherme porque é viciado em dança e coreografia, né? Eu disse, e essa coreografia do Piá foi que ano? 2008. Daí a gente vai montando essa história, digamos assim, e a gente sempre troca uma ideia, ó pessoal, montei isso aqui para postar na página lá. A gente tenta corrigir ao máximo alguma coisa que tem para, mesmo que poste errado, a gente não tem a razão, a gente não tem a verdade. Postou errado, tá errado, o pessoal diz, isso aqui tá errado. Beleza, a gente vai lá e corrige e reporta por cima, olha, gente, isso aqui estava errado, era essa a informação. Daí que surgiu a Memória da Night, que lá no nosso Facebook tu entra lá, tu consegue ver todas as colocações, os grupos, desde o Mobral, a gente tem do Mobral lá também, né? Tem uma parte do Mobral, tem do Mobral até o último Enarte do Fegadã. E se tu entra lá, tem a ordem e os vídeos que a gente conhece, que existem na rede, a gente coloca o linkzinho para o cara poder clicar lá e já assistir o vídeo daquele grupo na hora. Esse é um trabalho que eu admiro, porque talvez não tenha se dado conta fazendo para se divertir, para criar um novo, digamos, canal, né, um material do canal, eles acabam guardando a nossa história. Fazendo uma base de dados. Exatamente. Né? Tu fornece às pessoas que estão longe a possibilidade de compartilhar isso e até de perceber o que existiu antes dele, sabe? As coisas se perdem muito, assim, porque as pessoas se afastam. As pessoas se afastam muito. Eu tenho muitos amigos que casaram e pararam de dançar. Muitos amigos que tiveram filho e pararam de dançar. E isso eu tenho certeza absoluta que acontece em todos os grupos do estado. Muita gente vai para fora do estado a trabalho e forma CTGs fora do estado. E fora do país. Né? Fora do país. E nós temos um outro defeito. Nós todos temos outro defeito. Todos, invariavelmente, em todo movimento. Se a gente não faz o troço, a gente acaba deixando morrer. Sim, exatamente. Ou às vezes a gente faz o troço e mesmo assim para de valorizar e deixa morrer. E daí eu vejo a importância do movimento, vejo a importância do IGTF, que faz esse trabalho para não deixar morrer as tradições. E talvez a gente ajude um pouquinho, não deixando morrer também a história do festival. Que daí o pessoal fica falando, porque o Fegarte era muito melhor, tem saudade do Fegarte e tudo mais. Mas fomos nós mesmos que deixamos o Fegarte, que era bom, virar o Enarte, que daqui a pouco as pessoas alguns não gostam. Que não tem aquele saudosismo, que antes o acampamento era assim ou assado, mas foi nós mesmos que acabamos. Nós mesmos que paramos de ir para acampamento, nós mesmos que começamos a ir pro hotel. Apesar que eu sempre acredito na evolução, as coisas evoluem. A gente assiste os vídeos antigos lá, e às vezes dá vontade de... Bota a mão na cabeça, meu Deus, eu dançava assim. Como é que eu dançava daquele jeito? Sabe? Os joelhos retinhos assim. E, sabe, a dança evolui, as pessoas evoluem. Daqui a pouco a gente não conseguiu fazer o festival evoluir aquela integração e evoluir a integração também. Eu acho que ele evoluiu sim, o problema é que a gente foca nas coisas ruins. Exato. A gente não foca nas coisas boas, a gente acaba... salta mais os olhos as coisas ruins. Evoluiu bastante coisa. A própria maneira de ensaiar hoje, como eu estava participando do curso aqui contigo, eu falei... tu estava dando a palestra ali, professor de educação física, né, Tony? Dando a palestra ali de como movimentar, tu tá sentado, tu tem que levantar, alongar as costas. Cara, eu quando comecei a dançar, entrava em cima do palco, a gente brinca, né? Era um instrutor com um porrete na mão e dança e vamos ganhar, sabe? Então, isso evoluiu. O festival evoluiu. Acho que a gente tem que evoluir a maneira de divulgar isso também. E essa ideia que o Sapiranga teve aí, a gente abraçou, muita gente gostou dessa ideia, vem aí o Fala Professor,
E aí, se tu me perguntar assim, tu acha que o tradicionalista, o jovem principalmente, né, vai se adaptar a isso? Cara, quando surgiu o Buenas e deu aquele estouro, eu acho que aí ele se adaptou. Olha, a gente está no caminho certo. Só temos que achar maneiras de identificar qual é o melhor assunto, ou a maneira de abordar esse assunto, né? Porque tu pegar os 3 programas, são totalmente linhas diferentes, né? Por aí a gente vai. Esse negócio só vai divulgar mais quando tiverem sempre pessoas fazendo coisas diferentes, porque se é todo mundo falando... a gente tem noção que o nosso programa, ele não é um programa super divertido, a gente tenta dar uma quebradinha de gelo, mas boa parte do público deve achar chato o programa, quando a gente fica falando. Agora tem pessoas que podem gostar muito dessa... Eu acho que os seguidores de vocês gostam, e eu não acho chato, eu acho que as jogadas não ensaiadas são boas, são muito boas. Entra um pouco de humor, entra a parte séria, tem um conteúdo, sabe? Que eu acho que é o grande segredo, conteúdo. Vocês gostam do que fazem, eu nem vou perguntar isso porque eu sei. Só que vocês evoluíram e eu ainda não evoluí. Será? Vocês estão na live ao vivo agora. Fizemos uma. sim. E aí, qual foi a sensação do ao vivo? Eu achei muito boa, já estava me coçando aqui, já estava quase colocando ao vivo e segurando aqui do lado, porque tu interage agora Mas até coloca o trabalho. então. Até o trabalho da gente. Se tiver 3G, coloca. Não sei se aqui a internet não está muito Primeiro legal. fala, depois tu não perde. Mas até o vídeo chegar... Como eles me nomearam como diretor do troço, às vezes eu fico importando no meio pra... Até o vídeo chegar na rede, poxa, já acabou todo esse clima aqui. E o ao vivo foi sensacional. A gente não esperava que tantas pessoas iriam interagir durante o programa e a gente começou... Claro, daqui a pouco não foram tantas pessoas assim, mas a gente não parou de ler comentário em momento nenhum, né? E a gente foi legal, porque foi dando um rumo pro programa muito manter mais essa interação, ver o comentário e filtrar também, como a gente não... Qual foi a técnica usada? Sem técnica. A gente fez uma live só. E a gente fez no susto, assim. A gente ia gravar ela... primeiro ia gravar ela, depois a gente ia fazer a live. E foi assim, não avisou ninguém. O que é ruim, quando tu faz live é bom tu avisar antes, porque as pessoas se programam. O horário de fazer a live também é importante, para que as pessoas estejam disponíveis. Mas aquele dia foi bacana, porque rapidinho tinham 200 pessoas assistindo, um negócio assim. Acho que tinha 200 pessoas. Não, Tinha 200. Assistindo, visualizações depois. Não, assistindo também. Visualizações depois passou de E daí, o bacana, Tony, é o seguinte, ó. Que daí ficava um com o celular aqui vendo os comentários, porque ele mostra os comentários, tu consegue ver os comentários, qualquer pessoa vê. E daí a gente começou a comentar os comentários. Responder os comentários que estavam sendo feitos ali. E aí começou a interação direta. E aí tu pega um gancho, daí tu vai no outro gancho, daí daqui a pouquinho tu volta lá, porque o cara comentou uma coisa lá em cima, daí tu volta no nosso assunto, então tem essa interatividade, não fica uma coisa monótona, né? Ele é mais bacana de fazer do que o gravado. O gravado é legal quando tem alguém para conversar com a gente. Como hoje. Quando é vocês, só vocês entendem. Agora o ao vivo é bacana, porque daí as pessoas vão dizendo. É lógico, tem alguns que às vezes colocam alguma coisa que já passou o time do negócio, o Diogo falou, tu tá lá na frente, na raciocínio, e já volta alguém lá atrás. Às vezes aparecem os haters, né, que são as pessoas que não gostam do troço. Daí a gente falou bem do Clube de Juventude, vem alguém falando assim, mas eu não gostei do Clube de Juventude, eu gostei mais do Aldeia. E assim, acontece, mas isso faz parte também da democracia, né? Tipo, mas a live a gente tem que aprimorar um pouco mais ela. Essa questão de tu presta atenção no vídeo ou tu presta atenção no que tu tá olhando. Exato. Então ou daqui a pouco tem um grande monitor, sei lá. Eu vou fazer uma comparação que eu acho que não é a melhor comparação no momento para ser feita, tá? Mas tem noção que vocês têm um ar de pretinho básico do tradicionalismo no YouTube? Será? Não, eu assim, A gente não tem senso de humor. eu vou discordar que o nosso senso de humor é muito fraco, assim. Eu acho que eu acho que muito fraco. Ou tiraria a essência do que vocês querem fazer? Eu acho assim, ó, dosado acho que vai. Porque essas perdidas que vocês têm acabam sendo umas ganhadas. Sim. Você perde, fica engraçado e ao mesmo tempo tira a seriedade. Tira a monotonia do discutindo negócio. de forma descontraída um assunto sério.
de repente, assim, ó, até poderia dizer com toda a humildade que seria um pouquinho mais parecido com o das 13 horas, que é mais político, né? Que fala mais assim dos assuntos da atualidade. Inclusive, agora o pessoal está assistindo ao vivo ali já no Facebook. Ao vivo. Tem uma pessoa assistindo ali agora. Era legal explicar, né? Tem duas. Então, assim, quem entrou agora no bloco... Está no bloco 6? Não tá no bloco 6. Está no bloco 6, que está no bloco 6, a gente está aqui em Campo Bom, no CTG Palanques da Tradição, no curso de posteiros, sendo entrevistados pelo Fala aí Professor, do canal do professor Tony Cid Pereira. E vocês vão acompanhando, a gente vai continuando falando aqui. A gente está fazendo... Eu estou entrevistando o Bloco 6, até porque coloquei para eles, como a gente está repetindo no vídeo, que eu sou fã e, digamos que eu tirei as ideias baseado no que eles já faziam. Tem gente... Tati. As esposas são as primeiras sempre a responder. São as fãs. Para ver se a gente está fazendo mesmo isso. Não, realmente estão gravando. Por isso, mas deixa tranquilo. Momento atual do tradicionalismo na visão do jovem que hoje chega à comunicação a nível da internet. Eu sei que é uma pergunta muito complicada, sem críticas destrutivas, jamais, né? Visão atual do movimento tradicionalista, jovem, tudo o que vocês quiserem falar a respeito. Então, eu vou começar falando que, primeiro de tudo, assim, eu acho que o troço está evoluindo. A gente já está informatizando boa parte do festival. Os nossos canais estão ajudando também ao tradicionalismo ser um pouco mais divulgado. Eu acho que tu falou uma coisa no início do vídeo que é importantíssima. A gente hoje tem tradicionalistas tão ativos quanto os do Rio Grande do Sul, fora do estado também. Exatamente. E a gente sabe por experiência de conversar com as pessoas que lá o negócio é de temporada, assim, às vezes, porque como tem poucos eventos, às vezes os caras têm 3 eventos grandes no ano todo. E talvez não está maior ainda fora do estado por causa disso. Esse encurtar de distâncias pela tecnologia vai ajudar muito. A transmissão do Enarte acho que está ajudando muito o festival. Então, falando de Enarte, eu acho que só tem evoluído. A nível de movimento, eu vejo muitos jovens reclamando de várias coisas no movimento. Agora, eu também acho que eles não estão avaliando o todo. Eles estão pegando a parcelinha deles ali, que eles são afetados, digamos assim, e estão achando ruim. Olhando bem próprio, eu sempre falo isso até na minha vida profissional, que a gente não pode nem ser 8 nem 80. Nem tudo está tudo certo e nem tudo está tudo errado. Tem pontos positivos e negativos. Eu ainda vejo jovens querendo largar fora do tradicionalismo, assim, porque esse MTG, não sei o que mais. Eu vejo muita gente falando isso. Mas eu acho que algumas mudanças que a gente está tendo agora, atualmente, eu acredito que elas, talvez esse ano, elas ainda não sejam muito chocantes, mas acho que aos pouquinhos as coisas vão se ajeitando. Eu acho que eles também estão ariscos a essas mudanças. Assim como a gente falou antes, que achava que o pessoal estava um pouco arisco com a internet, mas eu acho que aos pouquinhos eles vão se adaptando e eu acho que as pessoas que estão assumindo o movimento agora estão com uma cabeça muito mais para frente do que talvez a gente já tivesse tido isso em outros anos. Uma coisa assim, que até olhando vocês, jovens, né? Jovens pais, jovens mães, todos vieram da dança, a dança foi o nosso canal, em qualquer um dos momentos, pensando assim, hoje, a dança nos trouxe até aqui. Hoje, teoricamente, esses jovens estão começando a tomar o comando, ou começando a... não sei se vocês notaram, não fala aí, professor, às vezes pilcha, às vezes eu sem pilcha. Por quê? Conexão com talvez aquele cara que não esteja o dia inteiro. E é difícil as pessoas entenderem que a gente não dorme de mão baixa, né? E não anda o dia inteiro assim.
A gente também ouve outras músicas, mas a gente gosta do CTG, que tem um objetivo X, que é integrar e fazer digamos, essa integração do jovem e tudo mais. As regras estão mais duras, menos duras, sem se preocupar com nenhum tipo de crítica destrutiva, como eu disse. As regras, vocês acham que se perdeu em algum momento? Antes era melhor esse saudosismo? Elas continuam iguais? Antes de continuar, tu vai lá ver que pergunta que foi feita lá, porque eu não estou acompanhando. Nenhuma, ele tá mandando um abraço pro Tony. O Luciano Nunes, muito bom pessoal, muito trabalho, abraço para professor. Inês Gaio, oi. Juliano que está aqui do lado, Marcelo, amigos. Então, se as mudanças estão sendo duras demais, As regras. as regras, Porque assim, ó... Não. Vai. Isso aí. Que merda. Vai. Não, eu acho que assim, é uma questão de adaptação. Tem de ser feitas mudanças, sim, tem de ser feitas mudanças. Mas eu vou falar dentro da entidade, da entidade onde a gente está, que é o que eu tenho como base. Por quê? Me enrolei, viu? Esse é o negócio de improvisar. essa parte a gente cortaria. O que está se perdendo, tá? A gente está indo para dentro do galpão só para dançar. Aumentou a carga horária, sim, muito, porque a competição aumentou. E a nossa luz está assim. Nossa iluminação está nos judiando. Porém, a gente está esquecendo Da essência. Eu vou falar uma palavra polêmica aqui, mas do voluntariado dentro da entidade. Não quero chegar lá na avaliação, não quero chegar no evento em si, mas a gente está esquecendo do voluntário dentro da entidade. Eu só vou trabalhar, eu estou falando aqui, mas sabe que é diretor artístico da entidade, ele vivencia isso muito melhor. Eu só vou trabalhar se eu vou ganhar alguma parcela da minha pilcha lá no final para a Enarte. É só jogo de trocas, realmente não tem mais o voluntário e não tem mais aquele amor pela entidade como se tinha antes. Hoje, eu não estou dizendo que é uma coisa ruim, mas é o lado negativo da situação. Se vê muitas trocas de camiseta. Mas aí a regra, Guilherme, vou fazer só um contraponto, tá? A gente tem isso, tá? Um brigar com o outro. Esse é o momento. Mas as regras, algumas regras, Tony, que a gente falar, estão sendo rígidas demais. Eu acho que algumas regras estão vindo para fazer com que isso mude. Para que eu tô aqui, amanhã eu tô lá, depois eu tô lá. Então alguma coisa já foi feita e a gente sabe que existe questão do cartão tradicionalista, da multa de troca em menos de um ano. Então as regras elas vêm para isso. A gente está falando de evolução, então a gente está evoluindo na maneira de comunicar, a gente está evoluindo na maneira de ensaiar os grupos, está evoluindo na maneira de tratar as pessoas dentro das entidades, mas também tem que mudar a maneira de, não digo a maneira de avaliar, mas a maneira como se comportar, como o festival levar isso. As regras do festival elas têm que mudar, elas têm que se readaptar. A gente estava conversando ontem, não sei se eu posso trocar essa ideia, de que não, eu acho que não é... O jovem que está dançando hoje, ele estuda, ele trabalha, muitas vezes ele é pai, coisa que na nossa época, com 18, 19 anos, tu não era pai. Hoje tem gente que é pai, 18, 19 anos, 20 anos é pai, é mãe, então, e eles querem dançar porque eles gostam. Então, isso está acontecendo. O que está acontecendo? A gente está perdendo esses jovens para o absenteísmo, digamos assim, né? Eles estão parando porque é muito compromisso, o grupo ensaia demais. Por que o grupo ensaia demais? Porque para dar aquele belo espetáculo no final do ano. Porque o festival exige. Por que o festival exige? Porque o festival exige... Eu vou tocar num ponto só para não ser muito polêmico. O festival me exige ensaiar 18 danças. E se a gente diminuísse? Não daria para diminuir o tempo de ensaio? E se a gente fosse para um festival onde eu pudesse, além de dançar essas 18 danças, eu escolhesse uma para dançar? Não daria para animar o pessoal? Os grupos não viriam para, eu vou poder dançar 3 danças bala, então vou fazer um baita de um balaio, um baita de um tatu, um baita de um anu, entendeu? Então, eu acho que isso tem que gradativamente também sofrer algumas alterações. Para isso existe congresso, para isso existe a convenção, desculpa, né?
Então eu acho que as regras existem, mas elas têm que mudar sim. Um pouco tem que mudar. As novas que estão vindo são para com que alguns controles sejam Mas feitos. estão tá? sendo duras demais? As que estão vindo não estão sendo duras demais. O problema é que não se tem uma equipe preparada, geral, para assumir isso. Isso. Falta gente, falta recurso. Eu não quero falta polemizar, recurso dentro da mas- entidade, na região, falta recurso do MTG. A minha pergunta também não é colocar vocês numa saia justa, mas pensamos assim, desculpa, nossa tecnologia de iluminação, às vezes a janela fecha e o Sapiranga fica preocupado. Mas assim, ó, o que eu queria colocar? Vocês são 3 adultos jovens com cargos, certo? Às vezes ou não, ex-dançarinos e dançarinos, com uma visão atual. Vocês trabalham a nível da internet, vocês têm uma visão do mundo, certo? Então acabam sendo influência e em algum momento a gente acaba chegando à conclusão que nós precisamos de regras enquanto tradicionalistas. Concorda? Concordo. A coisa não é solta, ela se soltou, teve que ser relembrada. E a gente está chegando a essa conclusão juntos. Está olhando o festival dentro de um nível hoje, como seria a vida das pessoas. E que ele está muito grande, ele está com 19 danças, 18 danças, e isso a gente começa a repensar. E a iluminação está judiando. E daí o que acontece? Por que da pergunta para vocês? Para ver como isso não parte da cabeça só dos velhos, parte da cabeça de quem reflete sobre o assunto. E quem é liderança Quem é dentro liderança, das exatamente. entidades ou dentro da própria região também, entendeu? Uma vez eu falei no vídeo do Bloco 6, cortando o jogo, tá achando muito duro o troço? Por que tu não vai lá no congresso? Por que tu não vai lá no... Não somos acostumados a fazer isso. Sabe por que É a chance tá de ruim, mudar. Se tá ruim... Propõe uma mudança. Quando o presidente fala isso, daí todo mundo acha ruim, né? O presidente tá falando, tá mandando a gente ir no congresso. Mas é que realmente, tipo, existem instâncias. Tá ruim pra ti, a regra tá muito dura, fala com o teu coordenador do grupo. O coordenador vai falar com o coordenador artístico da entidade, que vai levar pra patronagem, que vai levar pra região e que vai levar pro congresso. E vai representar ali. Para isso existe um conselho. E aí, pegando esse gancho, quando o seu Zé lá diz que o movimento precisa de gente jovens, o movimento precisa de gente jovens. E quando eu digo jovens, não é jovens de idade, Tony. É jovens de pensante na maneira como o mundo é o atual. Entendeu? São pessoas, às vezes, com 50, 60 anos que estão aprendendo a usar um celular e eles começam a pensar diferente. Ele começou a usar, tu falaste ali, tu começa a usar o teu corpo, tu começa a sair daquela, eu esqueci a palavra, que tu tá parado. Da homeostase. Homeostase, isso aí. Aí tu começa a movimentar o teu cérebro. Nossa, vou anotar aqui, peraí. Vou anotar essa palavra. Tu começa a movimentar teu cérebro e ele começa a pensar também. E esse cara que com 60 anos começa a fazer o uso da tecnologia ou começa a pensar para alguma coisa melhor, ele começa a botar uma coisa jovem na cabeça dele. A gente está se despedindo do pessoal que está se despedindo da gente ali. Tá. Não sendo ainda polêmico, mas ainda precisando ouvir a opinião de jovens ligados à tecnologia. O Fishball, vice-presidente artístico está ali nos olhando agora e a gente está numa live ao vivo. Tchau, gente. Brigadão, hein? Tchau. Obrigado. É 2 palavras, tá? 3 palavras e a resposta sai como ela quiser. Pode ser? Pode. Preparados? Vamos lá. Tradicionalismo. Massa crítica ou massa de manobra? Respira e masca essa bacia. Enquanto vocês vão pensando e conversando com a galera, eu vou dar tchau. Tchau, tá bom. Cara, foi difícil aí. Eu ia perguntar primeiro o que é massa crítica. Eu acho que a gente entrou num nível da conversa que a gente não estava acostumado. Vou pegar um dicionário. Dá pra entrar no Google e ver o que é massa crítica? A pergunta foi bem simples. Massa crítica ou massa de manobra? O jovem tradicionalista, ele pensa e reage? Não. Ou ele segue sem pensar? Ele segue sem pensar. Segue sem pensar, de manobra. Porque ele reclama. É massa de manobra, com certeza. Ele vai seguir o que estão pedindo
mas ele não vai Ele não vai questionar, ele vai só reclamar depois. Vai reclamar, não vai sugerir mudança. Nós somos assim. Nós somos assim. Ele briga comigo. Eu sou amigo dele, a gente é amicíssimo. E quando eu estou diretor artístico e ele está diretor da entidade, ele briga comigo. E eu digo, sabe, é pelo bem maior. Ele briga comigo. Lá na frente ele diz assim, Diogo, eu não vou discutir contigo enquanto eu não tiver uma solução melhor. Entende? Então a gente consegue ter esse discernimento, mas sim, massa de manobra. O que tu acha? Tu ficaste pensando muito tempo para mim responder essa pergunta. É que eu tô com uma visão já bem diferente, não diferente, mas em outro local, né? Mas se tu disser para um grupo, se ele for dançar axé no tablado e dizer que isso vai levantar o ginásio, o grupo vai lá e vai fazer, mesmo isso não tendo nada a ver com a nossa cultura. Então, sim, de manobra. Mas, ao mesmo tempo que eu digo isso, eu digo que eu gosto muito dessas inovações também. E eu dizendo isso, eu não quero dizer que é para voltar ao tradicional, dançar a rancheirinha lá de entrada, a valsinha de saída, não. Mas a gente estudar muito isso para colocar de forma correta dentro. E daí eu quis deixar esse gancho para lembrar do Em Cena. Exatamente. Tony estava lá presente, eu estava lá também como ouvinte, porque só tinha a fera lá no evento. E foi um encontro muito legal, que também, acho que esse é um ano de bastante novidades, né? E a gente nunca tinha reunido tantos coreógrafos, grandes coreógrafos, né, no mesmo encontro. E saiu muita coisa legal de lá, muita coisa bacana. Eu acho que o pessoal é muito criativo, é muito competente e tá só aperfeiçoando isso, né? Só colocando no trilho a forma de como colocar o novo e não colocar o novo. É só a forma de. Lá foi bastante discutido, é bom trazer isso à tona, né? Da responsabilidade. Porque acabamos de pensar assim, levar isto para o palco. Qual o objetivo desse festival? Nós refletimos muito sobre isso, né? Sobre o próprio Enarte, que a minha pergunta foi mais do tradicionalismo como um todo, para judiar bem de vocês que são jovens, ligados com o futuro e com a evolução, tá? Que não perderam a essência. Eu conversei contigo, né? Que o bacana do programa de vocês é exatamente esse. Ele não visa um lucro financeiro, porque vocês visam o quê? Trazer a informação e interagir, né? A gente teve até hoje um patrocinador, mas era porque a gente estava montando um projeto de fazer um grupinho para dançar, um grupo show, e era o irmão do Gui que emprestou o lugar pra gente ensaiar. E daí precisava... Como pagamento a gente colocava lá o Ele nem pediu, mas ele falou assim, vamos botar o patrocínio lá dele pra dar uma força. Tá, mas não é um erro, né, usar o canal do YouTube para que tu consiga com isso melhorar a nossa iluminação de hoje, por exemplo. Melhorar... A minha gambiarra deu certo, olha lá. Não, e é verdade, mas às vezes precisa mesmo para ajudar, mas realmente, assim, e eu acho que esse também é o objetivo do Fala aí Professor. Não tá pensando em nada financeiro, tá pensando em informação. Tipo, eu conheci pelo Fala aí Professor, posso dizer que eu conheci melhor pessoas que eu só vi de longe e que só conhecia o trabalho. E eu assistindo o Fala aí Professor, eu consegui conhecer um pouquinho como eles pensam, a história deles. Tem pessoas que eu inclusive, que eu já conhecia, por exemplo, e que daí acabei conhecendo muito mais ainda e fiquei até... Um exemplo que a gente tem, aí pegando os dois canais, né? A gente tem um vídeo que ele é muito visualizado na internet, no nosso Face, que é a entrada do Tebanos, né? A coreografia do Tebanos, e tu fizeste entrevista com... O Valico. Exatamente. Acabou linkando as duas coisas sem a gente se combinar. Entendeu? Tu fizeste a entrevista com o Adriano Debem também, né? Que também tem muitas coreografias premiadas também, acredito que tenha. Então, esse link, às vezes a pessoa, eu vi isso, o Tony entrevistou o Debem, eu sei que tem uma entrada dele, então, às vezes eu faço isso. Tu tá entrevistando uma pessoa, eu tô olhando no Face, mas eu já tô lá boto uma telinha, tô lá buscando o trabalho dele, e isso é o interessante. Essa é a massa crítica. Essa é a massa, exatamente. E a gente não quer que todo mundo pense como a gente queira pensar.
Uma coisa que a gente fala, eu não vou lá e vou dar o peixe pro cara frito pro cara comer, mas a gente tem que ensinar a pescar. Então, não que a nossa juventude, a nossa próxima geração, ela não seja massa crítica. Hoje ela está muito mais Massa de manobra. do que massa de manobra, entendeu? Perguntas difíceis agora, foi muito difícil essa aí, não, né? Não, Acho que é interessante nós parar para refletir, fazer a galera que nos assiste refletir junto. Dicas para o canal Fala Aí Professor, o que vocês gostariam de ver? Tá, eu vou citar para vocês que infelizmente, né, isso eu vou citar aqui, sem citar nomes, quando eu solicitei a alguns instrutores que eles dessem dicas a outros instrutores para o crescimento geral, eles me disseram que não o fariam, né, por vários motivos X que eles nunca tiveram. Então, se vocês me pedirem para mim entrevistar uma pessoa X, agora ao vivo, daí de repente eu posso constranger essa pessoa. Então, explicando a vocês que não é esse fato. Mas em termos de assuntos, o que vocês acham que poderia ser agregado ao Fala Aí Professor? Além de entrevistar youtubers do Bloco 6, como eu fiz hoje. Eu não digo assunto, mas eu digo a forma. Eu acho que não é forma também. É que eu estou curtindo muito esse negócio ao vivo. E imagina fazer um negócio desse no Rodeio de Osório, por exemplo, no Sarau do Bororé, que está meio estado lá e o outro meio estado que não tá em casa na internet olhando. Pô, o Bororé fez um baita trabalho lá já com a transmissão, né, com entrevista dos grupos, mas por que não fazer essas discussões nos próprios eventos, assim? A gente, claro, tá envolvido com os grupos, não dá muitas vezes para fazer essa junção aí, né? Mas eu acho que o dinamismo vai nos fazer ampliar isso aí. Que é uma coisa natural no futuro, né? Ter comentaristas específicos para aquele momento. Que eu já vejo 3. Eu gostaria de continuar vendo, isso já faz, conhecer a história dos caras que construíram uma coisa bacana no tradicionalismo. Gostaria de ver também pessoas que estão começando agora e conhecer como é que eles estão começando. Acho que isso eu gostaria de continuar vendo isso no Fala Aí Professor. Eu acho que uma coisa que ia agregar bastante para o Fala Aí Professor tivessem pequenas dicas de coisas específicas da dança, assim. Tipo, como vocês fizeram esse trabalho todo esse final de semana hoje aqui com os posteiros, daqui a pouco pegar uma questãozinha assim e discorrer sobre ela, assim, ó. E a gente sabe que o pessoal que trabalha junto com o MTG nesses cursos todos não é dono da verdade. Sim. São pessoas que estão colaborando e que é apenas uma das formas de ver aquele jeito de ensinar, mas daqui a pouco algumas dicas pequenas, tipo assim, para trabalhar tais coisas, eu acho que isso seria bem bacana. Eu gostaria de ver mais também às vezes eu vejo alguns instrutores novos que não estão com a cabeça preparada para trabalhar com pessoas. Às vezes eu vejo instrutores novos que estão pensando muito no resultado, quero ganhar, e às vezes colocam um pouco os pés pelas mãos. Esquece a parte física, a parte psíquica. Então eu acho que esses detalhezinhos também acho que ajudariam bastante as pessoas, assim. Já vamos citar esse curso aqui, isso já foi um exemplo, né, Guilherme? Baita de um exemplo para tu saber o que te dá um norte, né? Tu tem uma responsabilidade muito grande, né? Não é qualquer incidente ocorrido ali com qualquer pessoa ali durante o teu treino é responsabilidade tua. Eu gostaria de ver mais também opiniões de coordenadores de grupos. Uma parte que... Deixa eu falar um pouco também. Vou pegar todas as ideias. Então fala. Isso que o Sapiranga falou, eu tava pensando, eu tô pensando mais na área em que a gente sofre, sabe? E complementando o que eles falaram, também é interessante ver isso, porque o instrutor ele é o difusor da parte técnica, da harmônica, da interpretativa, mas por trás daquele cara que está lhe ensinando tem pessoas recebendo esse ensinamento
E quem vai gerir todo esse grupo? Às vezes o instrutor, às vezes não, nem é aconselhável o instrutor também ser o gestor de tudo aquilo ali. Entende? Tem que ter um cara por trás para ele dar subsídio para o instrutor e o instrutor trabalhar com aquelas pessoas. Ele dá subsídio para o grupo, para que o grupo entre no palco e realize o trabalho do professor. Então, eu acho que sim, tem que ouvir não só coordenadores de grupo, mas eu acho que voltar essa... Tu entrevistaste o Berbach, a questão do circuito. A ideia é válida. Então, trazer essas inovações. Está acontecendo uma coisa lá na 13ª região. Claro que para ti é difícil, assim como para nós também, entendeu? Mas daqui a pouco via Hangout. Entende? Usar a mídia para trazer essa informação. Está acontecendo um circuito diferente em tal lugar. Está acontecendo um rodeio diferente em tal lugar, sabe? Essa questão tem que ser trazida à tona. Essa informação, sabe? E complementando, eu tenho certeza absoluta que existem grupos que trabalham a coordenação de uma forma diferente dos outros. E às vezes alguém já encontrou um caminho fácil para evitar aquele negócio de chegar ao final do ano, quebrar o grupo todo e... Menos difícil, né? Eu tenho tentado fazer um trabalho dessa maneira. É difícil. Vou dizer que eu não consegui ainda, mas eu tenho tentado achar uma forma de manter o meu grupo todo. Vou falar meu grupo, o grupo que eu estou coordenando. Porque além de coordenador de identidade, eu estou coordenador do grupo de danças adulto. Estou tentando fazer de um jeito que eu consiga manter as pessoas motivadas, focadas, não fazê-las gastarem o dinheiro da vida delas em um ano só. Dentro da entidade. E que chegue no final do ano, eu além de conseguir formar amigos, que eu consiga formar pessoas que queiram continuar dançando mais alguns anos, independente dos seus problemas particulares de fora da entidade. Essa é a meta. Tenho trabalhado nisso. E eu gostaria de ver como outras entidades que tenham conseguido fazer isso têm conseguido fazer esse trabalho. Mas eu gostaria de ouvir pessoas que montar grupos que estão no topo é muito fácil, porque daí tu acaba o ano e enche de gente lá para dançar. Treinar a seleção de 70 foi muito barbadinha, né? Sim. Agora eu gostaria de ouvir assim, entidades que estão conseguindo manter um grupo de amigos há muito tempo, construindo uma história toda, e como eles estão conseguindo fazer isso lá dentro. Se eles estão forçando na disciplina, se eles estão forçando no financeiro, se eles não estão forçando no financeiro, se eles estão exigindo trabalho, não estão exigindo, se estão fazendo mais jantas de integração, essas coisas eu gostaria de ver no canal. Falei, professor. Era a tua última? Não, eu acho que tem que ter uma última. Tem que ter uma última. Eu acho que agora tem que ser a última, até porque senão vai ficar muito longo o nosso vídeo, Isso. né? E vai ter algumas falhas de áudio, talvez, no nosso vídeo, porque eles têm um recurso maior do que o meu em relação ao áudio que eu estou aprendendo Mas a hoje. gente compartilha. Eles podem compartilhar. A pergunta é assim, esse canal, fala aí, professor, tem o objetivo de deixar dicas. E até agora, toda a conversa foram dicas. Até porque são raciocínios bem legais de ser analisados e pensados. Concordando ou não concordando, são opiniões, né? Dicas para instrutores iniciantes, embora em algum momento vocês não tenham sido instrutor ou possam ter sido, mas como dançarino, como alguém atual, como alguém com a visão que vocês têm. Começa com quem é instrutor, né? Por mim pode Guilherme. Eu não sou instrutor. Me intitulei no início do vídeo como ajudante de ensaiador, que é o que sou. Estou recém iniciando trabalhos aí com o grupo Mirim Juvenil, mas o que eu já venho executando é um ano e pouquinho, ajudando no ensaio do grupo adulto, né, da minha entidade. Eu não sei dar dica, eu sei dizer o que eu sinto maior dificuldade, né? Que é o que eu tento fazer, que é chegar num equilíbrio, que agora a gente está falando de grupo experiente, né, de grupo de pessoas que já sabem dançar, e muitas delas têm uma experiência maior do que a minha ou entende melhor de um determinado quesito, enfim, é um conhecimento muito parelho e todas as cabeças são pensantes e contribuem no trabalho. Então, de que forma eu vou ouvir essas ideias, essas opiniões que surgem
E aplicar. E ao mesmo tempo manter a disciplina, entre aspas, no grupo, né? Porque se todo mundo começar a falar ali naquele momento, acaba virando bagunça, mas é como as pessoas irem colocando e eu consegui conduzir isso. Eu confesso que eu mais falho do que acerto, acredito eu. Mas eu reflito isso bastante em casa. A gente falou muito hoje no curso de planejamento, né? Eu confesso que planejamento no início, eu fiz um mega planejamento, eu planejei demais, não deu certo. Porque eu planejei cada minuto do ensaio. Não dá certo, não tem, pra mim não deu pelo menos. Daqui a pouco eu planejei muitos detalhes. Mas chegar sem planejamento nenhum com certeza também não rola. Mas o que eu dou a dica é de quando acabar o ensaio ir para casa e refletir sobre o ensaio. Fazer uma autoavaliação. Um dos últimos ensaios eu fiquei bravo no ensaio porque eu fui corrigido de uma coisa que no calor da hora ali eu não me dei conta, e o que eu procuro fazer no momento que eu vejo que eu me perdi, vamos lá, vamos de novo, fico quieto, não alimento assim, bater no mesmo ponto, não, acho que é isso aqui, acho que é isso aqui. Todo mundo tem seus erros e acertos, né? Então, só porque eu estou nessa posição de ensaiador, não quer dizer que tudo que eu falar ali vai estar certo. Então, volto, reflito, como que eu vou agir para conduzir melhor isso. Eu acho que eu já me estendi demais, mas é nesse ponto aí de refletir mais, porque são pessoas que estão ali, é um tratamento de igual para igual e sabem tanto quanto a gente, se não mais. Então, é como colocar esse ensaio como uma troca de informações construtivas e não só uma discussão que não chega a lugar nenhum.